Graças a Deus, muito bom dia. Deus abençoe a sua família, sua casa e que esse dia seja um dia produtivo na vida de todos nós e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de hoje está em Romanos capítulo 8, verso 37. Olha só o que diz esta palavra. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu vou ler apenas esta mensagem. Se a gente fosse continuar, aqui o apóstolo Paulo fala que nem a morte, nem a vida, nem tribulação poderá me separar do amor de Deus. Então, nós pregávamos nessa quarta-feira sobre Davi. Foi uma mensagem muito abençoada. Quem estava foi também impactado e abençoado com esta palavra. Davi, antes mesmo de ir à guerra, quando ele já estava no campo de batalha, ele tinha uma certeza tão grande que Deus ia entregar Golias em suas mãos, sem nenhuma chance fisicamente dizendo, sem nenhuma possibilidade, nenhuma estrutura física ele teria. Mas ele confessou antes. Então entenda que quando você profetiza, confessa, determina, você está trazendo para o físico, do mundo espiritual para o mundo físico. Quando a Bíblia diz que a fé é certeza das coisas que se espera, não precisa você ver convicções, ter fatos, algo concreto, mas quando você crê, então aquilo começa a existir, o invisível passa a tornar visível. Veja mais uma vez, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, o milagre que você precisa, a cura que você precisa, foi pago já. Já foi pago e foi um preço muito caro, o preço do resgate. Foi muito caro. O preço foi o preço de sangue. Jesus cravou naquela cruz todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então veja que é preciso nós tomarmos posse. Vou te dar um exemplo simples. É como se você tivesse uma casa ou uma propriedade e deixasse abandonada há muito tempo, mesmo sendo sua, e começasse a entrar invasores. E os invasores foram se apossando daquilo que era seu. E aí chegou um tempo que chegou o seu conhecimento, você teve que entrar com reintegração de posse. Você teve que tomar aquilo que já era seu. Então, presta atenção que quando você profetiza e determina, você está tomando posse. A sua vitória já chegou. Ela já foi, a nossa vitória já chegou há mais de 2000 anos. Quando Jesus falou, Pai, está consumada, a obra foi feita, foi naquele dia que Ele garantiu a nossa salvação, a nossa saúde, a nossa paz, a nossa alegria. A única coisa que faz a gente bloquear isso e não fazer a gente tomar posse é o nosso pecado, é a nossa dúvida, o nosso medo. Por isso que Provérbios 28 diz, aquele que encobre transgressão nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. O salmista Davi disse que quando ele calou seus pecados, envelheceram seus ossos. Mas quando ele as confessou, Deus alcançou ele. Então é preciso que nós entendamos que por mais que nós tentamos, lutamos, esforçamos, ainda que caímos, mas você é mais do que um vencedor. Há pessoas que quando ele acaba caindo por alguma razão, ele acha que Deus abandonou, que Deus não quer saber mais dele. Ele acha que ele é um incompetente, que ele não consegue ser justo, ser santo.
Mas é pelo contrário. Onde houve o pecado, superabundou a graça. Deus sabe das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. A única coisa que eu e você precisamos é confessar isso. É confessar diante de Deus. Senhor, eu confesso. Eu quero abandonar isso, aquilo, outro. Mas o que eu quero que você entenda nesta manhã é que a sua vitória já chegou. A sua vitória já chegou. É preciso você tomar posse disso. Se você até quiser deixar aqui nos comentários, você vai dizer isso. Eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse da minha vitória. Porque ela já chegou, não chegou agora, já chegou há muitos anos atrás. Antes de nós virmos neste mundo. O Senhor já dizia que, lá na Epístola de João, diz que aquele que vence o mundo, quem é aquele que vence o mundo? Senão aquele que é nascido de Deus. E esta é a fé que vence o mundo. Esta é a razão que vence o mundo, a nossa fé. Nós não conseguimos vencer o mundo se não for através da nossa fé. Então, quando você profetiza, determina como Davi, antes de entrar no campo de batalha, ele tinha uma certeza. Agora eu vou ler de novo, vai ficar mais fácil. Mas em todas essas coisas, o que você entende essas coisas? Em tudo que você e eu podamos estar vivendo. Tribulação, angústia, aflição, sabe? Bate o desespero, bate o medo, bate a ansiedade. São essas coisas, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus te amou quando? Antes de você vir no mundo, ele já te amava. Ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, a maior oferta que deu este mundo foi Deus, que Ele deu o Filho dele. Ele não pagou com dinheiro, Ele pagou com o Filho dele. Então essa é a prova que a sua vitória já chegou. Você pode profetizar, pode escrever, a minha vitória, eu tomo posse da minha vitória. Na minha família, na minha casa, eu recebo a minha saúde. Comece a determinar isso, você vai ver que as palavras têm poder. Assim como a pessoa começar a ficar falando coisas ruins vai atraindo coisas ruins. A pessoa que fala palavrão, sabe, de baixo calão, ele só fala derrota, aquilo vai só arruinando o quadro da vida dele, ele vai se afundando cada vez mais. Mas aquele que a confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Então determina isso, porque a sua vitória, ela já chegou. Você que está ouvindo essa mensagem, você é mais do que vencedor. Por que você é mais do que o vencedor? Porque alguém te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Deus, o Deus da eternidade. Ele te amou primeiro. Determina isso. Você já crê no teu coração. Agora é preciso você profetizar. Profetize e diga: eu recebo a minha vitória em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoe, Pai, a todas as pessoas que começarem a desenvolver a sua fé e aquilo que não existe começa a passar a existir. O invisível começa a se tornar visível para aquele que crer no poder da palavra. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós não vimos, não é preciso ver para crer. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Por isso, Senhor, que o Senhor venha melhorar o quadro de saúde desta mulher, deste homem, abençoando essa casa, essa família. As portas que estavam fechadas se abram pela tua autoridade. Nós já profetizamos isso antes mesmo, porque nós já cremos na certeza da vitória. Nós vemos a cura na vida dessa pessoa que está na UTI, que está no hospital, que está marcada uma cirurgia. Nós já vemos a cura, a saúde, para a glória do teu nome, Pai. Com os olhos da fé, nós profetizamos
que as bênçãos do Senhor recaia sobre a vida de todos aqueles que crêem no poder da tua palavra. Que todos sejam abençoados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal se ainda você não é inscrito e também ative as notificações, porque sempre você receberá uma mensagem de fé para abençoar o seu dia. Fique todos com Deus e um ótimo dia.